bem, pessoal. Agora queria discutir contigo apenas mais um aspecto relacionado às raízes da função do segundo grau, tá bem? Vamos analisar aqui como é que é feito esse processo para encontrar as raízes da função do segundo grau. Percebe o seguinte: o gráfico ele vai tocar o eixo x, nesse caso aqui em 2 pontos, então eu vou ter 2 raízes reais. A pergunta é, como é que nós chegamos nessa fórmula aqui? Essa fórmula é uma fórmula de Bhaskara, que foi elaborada pelo matemático, para poder determinar as raízes. Só que perceba, a minha função ela tem f de x, ax ao quadrado, bx mais c. E na minha fórmula eu tenho o próprio x, o b, aqui eu tenho a e aqui dentro eu tenho c, pela própria fórmula. A pergunta é, o que aconteceu com o f de x, meu y? O que aconteceu nesse processo para determinar? Aí você vai perceber o seguinte: para ele poder ter chegado aqui nessa fórmula, o que teve que acontecer? Para entender isso, nós temos que analisar o gráfico. Então perceba bem, nesses 2 pontos é algo parecido com o que nós analisamos nos vídeos anteriores. Nesses 2 pontos, qual é o valor para f de x? Exatamente nesses 2 pontos que estão sobre o eixo x, qual é o valor de f de x nesses 2 pontos? Olha, se nós formos analisar o f de x, daqui para cá ele é positivo e daqui para cá ele é negativo, confere? E quanto é bem aqui nesse exato ponto? É 0. Então, qualquer ponto que eu pegue sobre o eixo x, qualquer ponto sobre o eixo x, o f de x vale exatamente 0. Ó, essa direção aqui, ela zera o f de x. Para cá ele é positivo, para cá é negativo. E é exatamente nessa direção o f de x é 0. Então, pensando nisso, foi que foi feita essa elaboração para essa fórmula. Então, o que ele viu? O que ele percebeu? Olha, quando f de x foi exatamente 0, nesses 2 pontos, é onde nós vamos ter raízes. Quando coincidir, quando o gráfico pegar nesse ponto e quando o gráfico pegar nesse ponto, que é a direção do eixo x, é a direção onde f de x é 0. Então, o que ele faz? Ele pega f de x e iguala a 0. Quando ele fizer isso, e pega f de x igual a 0, ele vai fazer uma manipulação matemática no intuito de isolar o valor x. E aí essa manipulação ela vai dar bem aqui, ó, menos b mais que a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Não vai nos interessar agora, não vai nos adiantar agora saber a manipulação de como foi que ele chegou. Inclusive uma matemática um pouco longa, não nos interessa. Apenas a informação que te interessa é que quando nós vamos atrás das raízes, eu tenho que fazer f de x igual a 0. Por quê? Porque as raízes são pontos sobre o eixo x, e sobre o eixo x você sabe que a f de x é exatamente 0. Então, por isso, o f de x não aparece aqui nessa forma, porque ele foi zerado. E aí, quando nós zeramos isso aqui, nós deixamos de ter uma função do segundo grau e passamos a ter uma equação do segundo grau. Tudo bem? Ó, se eu colocar 0 bem aqui, eu deixo de ter função, porque a função é exatamente essa questão de atribuir valores e determinar aqui. A partir do momento que eu coloco 0, eu deixo de ter função e passo a ter então uma equação. Essa equação do segundo grau eu posso isolar a variável x e aí encontrar então as raízes, que são justamente o ponto aonde a parábola vai encontrar com o eixo x. Tudo bem? Então essa é a maneira que a gente tem para analisar a questão dos pontos de encontro com o eixo x. Tudo bem? E o que nós vamos fazer agora? Eu vou te propor uma maneira mais rápida e simples, que vai te ajudar bastante, de determinar essas raízes aqui, sem precisar passar pela fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula enfadonha, convenhamos, né? Ela é uma fórmula que dá um pouco de trabalho para você manipular, jogar os valores, tirar os coeficientes, né, para poder jogar aqui nessa fórmula. Então, eu vou te ensinar agora uma fórmula que é infalível, ela funciona para todos os casos e ela vai te auxiliar muito, principalmente quando as raízes são números inteiros. Isso ajuda bastante e agiliza bastante o processo para encontrar as raízes. E é isso que nós vamos fazer agora, o estudo de soma e produto para a determinação das raízes de uma função do segundo grau. Vamos lá.